Às vezes Deus compartilha coisas conosco para que a gente possa orar à vontade dele, seja sonho, planos, desejos. Em Tiago 4,3 vai falar o seguinte: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para o seu próprio prazeres. Quando Jesus ele diz lá em João 14, no versículo 13 e 14, se a gente pedir alguma coisa no nome dele, a gente vai receber, e que isso vai glorificar o nome de Deus, ele não tá falando assim, olha, me peça qualquer coisa, me peça a tua vontade. Naquele momento, o que ele tá compartilhando conosco é que quando a gente pede a vontade de Deus, aquilo acontece em nossas vidas. Thalita, como assim? Deus ele tem vontade sobre nós. Deus tem planos para nós. Deus ele tem o melhor para nós. E aquilo que Deus tem em nossas vidas não é só algo que vai nos abençoar, pronto, acabou. Mas é algo que vai fazer o nome dele conhecido. Algo que vai fazer o nome dele ser glorificado. Algo que vai fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Então aquilo que Deus tem na nossa vida não é só algo para nós, mas é um testemunho que também transforma as pessoas às nossas voltas. Você entende que o que Deus faz é tão grande que ele não muda somente a nossa realidade, mas ele muda tudo à nossa volta também. Ele toca em pessoas às nossas voltas também. Então quando a gente pede no nome de Jesus a vontade de Deus, essas coisas se realizam. Ou seja, eu devo pedir aquilo que está no meu próprio coração? Não, porque o meu coração é enganoso. Meu coração talvez queira coisas que não vai ser bom para mim. Meu coração vai querer coisas que não é de Deus para minha vida. Então eu devo pedir aquilo que está no coração de Deus para mim. Pois quando eu conheço a Deus, eu começo a conhecer aquilo que está no coração dele. E o que está no coração de Deus para mim é muito melhor, porque foi Deus que me criou. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que vai me fazer bem. Eu não sei. Talvez eu ache que eu sei. Eu tenho aqui as minhas próprias escolhas, os meus próprios sonhos, e talvez isso vai me fazer mal. Então, quando a gente orar, a gente tem que pedir a vontade de Deus, que é melhor, é perfeita e agradável para nossas vidas. Que os planos dele é que a gente tenha uma vida em plenitude, não uma vida mais ou menos. O que Deus tem pra gente não é tipo assim, uma vida mais ou menos. Quando você estiver feliz vivendo os seus prazeres da vida, eu vou aqui acabar com a tua felicidade. Não é isso. Deus, ele quer nos privar de coisas ruins, nos privar de consequências ruins. Por isso que ele zela por nós, ele cuida de nós, ele deseja que a gente conheça o coração dele, para assim a gente viver a vontade dele. Então quando Deus ele nos permite ver certas situações, quando Deus compartilha o coração dele conosco, é para que a gente ore a vontade dele. Vou começar contando a história de uma mulher, de Ana. Ana, ela se casou. E para pensar, Ana talvez tinha muitos sonhos. Talvez ela pensou, vou me casar com um homem que me ama. Eu vou construir a minha família, eu vou ter meus filhos, vai ser tudo lindo, tudo perfeito. E aí não acontece do jeito que ela planejou. Ana não consegue ter filho. Ela não consegue gerar. E quando a gente olha para a realidade daquela época, se Ana não gerasse, tinha alguma coisa errada. Como assim Ana não tem filho? O que será que a Ana fez? Será que Ana desagradou o coração de Deus? Será que Ana está sendo amaldiçoada por Deus porque Ana não pode gerar? Então não ter um filho naquela época era algo muito vergonhoso para a mulher. Porque para pensar na vergonha que ela sentia, nas acusações que ela tinha que receber, nas afrontas, nos deboches. Entende que além de não ter o seu sonho realizado, além de ver essa frustração, ela tinha que lidar com a realidade dos outros, do que os outros pensavam sobre ela. Então Ana, ela sofria, porque ela se via numa limitação, não podendo ter aquilo que ela desejava. E aquilo doía o coração dela. Aquilo fazia com que ela se amargurasse. Só que aqui a gente vê uma realidade de Ana. Só que também está acontecendo mais uma coisa na história. Quando a gente olha para o povo de Israel, a gente vê o sacerdócio corrompido. A gente vê corrupção, pecado dentro do meio do sacerdócio. O lugar que deveria ser de adoração a Deus é um lugar que está sendo corrompido. Pessoas que estão ali na frente, que não têm um coração em Deus. Então existem duas realidades completamente terríveis. Uma realidade de um sacerdócio pecador que não está voltado em Deus, e a realidade de Ana, uma mulher estéril que não pode realizar os seus sonhos. Só que sabe de uma coisa que Ana não entende? É que não é que Deus não queria dar um filho para ela. Deus queria dar um filho para Ana. Deus ele queria fazer na vida de Ana. Mas antes, Ana precisava estar preparada para receber a promessa.
Ana tinha que entender o porquê Deus queria fazer algo na vida dela. Quando Deus ele tem uma promessa sobre nós, quando Deus tem uma palavra sobre nós, quando Deus ele deseja nos abençoar, antes a gente tem que estar preparado. Antes a gente precisa estar fortalecido para receber. Porque eu não vou pegar a chave da minha casa e dar na mão da minha sobrinha de 8 anos e falar, olha, é tua, cuida. Eu não vou pegar a chave de um carro e dar pro meu sobrinho de 2 anos e falar, olha, seu, dirija. Entende? Deus não faz isso com a gente. E às vezes a gente olha pra nossa vida e fala, meu Deus, eu tô preparado, eu tô pronto, porque o Senhor não faz isso na minha vida. E Deus fala, você não tem maturidade ainda para receber isso que eu vou te dar, porque é algo grandioso. E quando Deus deposita algo em nós, que é algo que não tá no tempo ainda, em vez de ser uma bênção pra nossa vida, é o contrário. Sabe aquela passagem que ele fala que não coloca vinho novo em odres velhos? Porque quando você coloca o vinho dentro do odre, o vinho começa a fermentar. E se o odre tá velho, ele já dilatou. Então ele não tem mais espaço para dilatar. O que ele faz? Rompe. Então quando Deus ele faz algo novo na sua vida, ele precisa te tornar alguém novo para receber isso. Porque senão você se rompe. E tudo aquilo que era novo se perde. E Deus ele não quer nos machucar. Deus ele não quer nos ver numa situação ruim. Então, para que a gente venha receber as bênçãos de Deus, a gente precisa ter maturidade para administrar essas bênçãos. Se Ana tivesse recebido essa bênção antes, talvez ela jamais teria vivido tudo que ela viveu em Deus. E talvez jamais ela seria a resposta de Deus para a sua nação. Então, como eu disse, a realidade da nação era um sacerdócio corrompido. E o que acontece? Ana, um dia, ela decide se posicionar de uma maneira diferente. Agora ela não fica mais chorando. Agora ela não fica mais pedindo para Deus, oh Deus, me dá um filho. Agora Ana, ela se posiciona e ora à vontade de Deus. Então Ana, com o coração entristecido, com o coração amargurado, o que ela vai fazer? Vai murmurar? Vai reclamar pro seu esposo? Não. Ana vai diretamente na fonte de quem pode resolver a tua vida. E ela vai não despreparada, não entendendo nada, não murmurando. Agora Ana entendeu o que ela deveria fazer. Ana contemplou. E aí ela falou, eu vou ser resposta para isso. Então Ana, ela se aproxima de Deus e ela ora. E ela fala, Deus, se o Senhor me dá um filho, eu te devolvo. O meu filho vai te servir. Ela entrega o filho dela para Deus. Talvez se Deus tivesse dado um filho para Ana antes, ela jamais teria dado aquele filho para Deus. Jamais aquele filho iria ser um grande homem no meio da nação. Aquela atitude de Ana fez com que ela tivesse Samuel. E, gente, quem foi Samuel? Um grande homem de Deus. A gente olha Samuel, mesmo criança, ele ouviu a voz de Deus. Deus compartilhou o que iria fazer para Samuel, uma criança. Quando a gente olha para Samuel, a gente vai ver um grande profeta, um grande homem de Deus, o último juiz de Israel, o homem que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Ele foi um grande homem usado na mão de Deus. Aquele sacerdócio que era corrompido, aquele sacerdócio que desagradava a Deus, a gente vai ver Deus fazendo algo novo através da vida de Samuel. Porque Ana entendeu que a esterilidade dela não era uma maldição. Que a esterilidade dela não era um problema. A esterilidade dela era para glorificar o nome de Deus. Se ela tivesse tido um filho antes, ela jamais teria dado para Deus. Ele jamais teria se tornado um homem de Deus. Ela jamais teria visto as coisas grandiosas que Deus iria fazer por meio dela. E aquilo que Deus fez na vida da Ana foi tão grande que os olhos dela não conseguiram completar tudo. Ela não conseguiu ver tudo que seu filho fez, sabe? O filho dela foi muito mais além, viveu coisas muito maiores do que um dia ela sonhou para ele. E se Ana não tivesse compreendido a vontade de Deus, se Ana não tivesse tido um zelo para que a sua bênção não se limitasse somente a ela e sua casa, mas que sua bênção pudesse ser algo grandioso nas mãos de Deus, ela jamais teria o zelo de cuidar daquilo que Deus deu para ela, da forma como ela cuidou. A gente vai ver que ela teve todo o zelo e todo o cuidado com Samuel. A gente vai ver como ela fazia roupinhas para ele, levava para ele. Samuel não foi abandonado, esquecido por Ana, mas Samuel foi criado com a verdadeira identidade que ele tinha.
Ele tinha um grande potencial e a mãe dele entendeu isso. A mãe dele entendeu: meu filho nasceu para esse propósito. Então eu vou educá-lo e criá-lo para que ele viva esse propósito. Se Deus tivesse feito na vida de Ana muito antes, isso jamais teria se cumprido na vida dela. Seria só mais um: Ana teve um filho, que legal, parabéns, Ana. Mas agora a gente olha e fala: meu Deus, Ana, uma mulher estéril, uma mulher que era impossível ter um filho. Deus deu um filho e fez coisas grandiosas na sua nação. A bênção que Deus quer te entregar é muito maior do que você sonha. É muito maior do que você pede. A bênção que Deus tem para você é algo que vai glorificar o nome de Deus. É algo que vai fazer Deus conhecido. A bênção não é algo só que legal, vai te fazer feliz, vai te fazer realizado. Sim, vai acontecer isso? Vai. Mas é algo que Deus quer fazer mais grandioso, um testemunho assim que seja enorme, que os outros olhem e reconheçam a Deus na tua vida. Que as pessoas olhem e falem: eu vejo Deus na tua vida, olha o que Deus fez na tua vida. E é isso que aconteceu. Ana orou à vontade de Deus, porque no processo ela amadureceu, ela cresceu e ela entendeu o que Deus tinha na vida dela. E eu sei que o processo não é fácil, pois a gente quer que Deus responda rápido, mas se lembre, Deus ele quer te preparar, te amadurecer, quer que você cresça, que você entenda a vontade dele para quando ele te dá a bênção, você ter maturidade para administrá-la. Você cuidar dela com zelo, entendendo essa bênção é para esse propósito. E que você viva os propósitos de Deus aqui na terra. Deus ele não dá nada no tempo errado. Porque não é uma bênção que limita somente a nós. Mas Deus está escrevendo uma história no mundo. E tudo que ele faz em nós e através de nós tem a ver com essa história que ele escreve no mundo. Não é algo que vai impactar somente a nossa realidade, mas tem um propósito muito mais além que às vezes nossos olhos nem chegam a contemplar. Então que a gente possa caminhar com Deus entendendo: eu tô crescendo, eu tô sendo moldada para coisas grandes. Talvez se eu não vivi ainda, eu vi o outro vivendo, eu vi o outro realizando, eu vi o outro conquistando. O outro recebeu um aumento, o outro foi promovido, o outro teve filho, o outro casou, o outro tá namorando, o outro tá, eu não. Espera o tempo de Deus, pois o que ele vai fazer na sua vida é grande. Por isso que você não viveu ainda, porque é grande. Mas quando você se posicionar naquilo que Deus tem pra você, ele vai fazer. Então entenda que tem a ver com um processo de crescimento, de ser mudado, de ser amadurecido. Você tem que ser moldado para aquilo que Deus tem pra você. Você precisa estar moldado para receber, para aquilo que Deus tem pra você caber em você. Mas você também precisa se posicionar. Não é somente eu vou esperar o tempo de Deus, porque Deus está fazendo. Mas eu vou me posicionar na vontade de Deus. Eu vou mergulhar na vontade de Deus. Eu vou ter um relacionamento com Deus. Eu vou me fortalecer em Deus. Porque quanto mais tempo eu dedico para Deus, quanto mais tempo eu passo com Deus, mais Ele trabalha em mim. Mais Ele me muda. Mas Ele me amadurece, mas Ele me cura, Ele cura a minha identidade, Ele me molda para que eu seja a pessoa que Ele me criou para ser, Ele me faz entender quem eu sou nele, e assim eu consigo usufruir das bênçãos dele da melhor forma possível. Então entenda, se você tá tendo um direcionamento de Deus, se Deus está compartilhando coisas com você, é para que você ore a vontade dele. Ele tá te chamando para um momento de oração. Não é somente um momento de vou esperar aqui a vontade de Deus acontecer, mas é espera posicionado, espera orando, espera obedecendo, espera, mas agindo. A oração não é uma atitude pacífica, não é de agora eu vou orar. Não, a oração é uma ação muito poderosa em nossas vidas. Então que a gente possa buscar a Deus, escutar qual é a sua vontade para nós, entender o que Ele tem verdadeiramente para nós, que a gente venha buscar as vontades que estão no coração de Deus, buscar que Deus revele aquilo que é da vontade dele para as nossas vidas, qual é a vontade dele para o mundo, como a gente pode se posicionar na história que Ele está contando aqui no mundo, que a gente espere orando por esse milagre. Ele vai realizar, Ele é o mais interessado em realizar esse milagre. Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele está com você. Então se posicione na vontade de Deus. Ana, quando ela se posicionou, ela não teve somente Samuel. Ana, quando ela se posicionou, a gente vai ver na história que ela teve muitos outros filhos.
Deus entregou muito mais filho do que Ana queria, do que Ana pediu para ele. Deus, ele permitiu com que Ana gerasse muito mais do que aquilo que ela pediu para ele. Deus, ele foi muito mais do que a fé dela podia imaginar, alcançar, porque os nossos pensamentos são muito limitados. A nossa mente é muito limitada e Deus tem coisas maiores. Então que a gente possa se posicionar em oração, orar, pedindo aquilo que é da vontade de Deus para nós. E ele fará. Fará muito maior, vai ser muito mais grande do que a gente pensa. Ana entregou Samuel para viver a vontade de Deus. E Deus lhe deu muitos outros filhos. Então que a gente possa confiar em descansar em Deus. Entendendo também que tem coisas que é nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é: vou me posicionar em oração. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. E se ela falou com você, digite um amém aqui nos comentários. E deixe também o seu gostei. Eu te peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você vai ficar por dentro quando eu soltar mais vídeos. E também o YouTube, ele começa a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ele te manda mais vídeos edificantes. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau!